Olá, Valerete do meu mundão! Como é que vocês estão? Tudo bem? Saudade de gravar aqui. Vocês viram que da última vez que eu gravei, eu estava na praia realizando um momento de descontração ali com a minha família e agora estou de volta aqui no meu quarto. Então, assim, hoje o assunto que eu vou conversar com vocês e fazer essa troca de experiência é sobre o silêncio. Vou falar sobre o silêncio. Parece até meio irônico, né? Meio assim, contraditório, mas assim. Eu vou contar uma experiência, algumas experiências, alguns resultados que eu tive a partir de certas situações e eu desejo que de alguma forma essa experiência ajude você. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Valéria Viegas e eu venho nesse canal para fazer essa troca, né? E eu sou formada em licenciatura em matemática, mas assim, eu pesquiso muito sobre outros assuntos, como física quântica e lei da atração. E eu tô em processo de aprendizado. E sempre que eu aprendo algo novo, sempre que eu aplico alguma técnica, alguma coisa que dá certo para mim, eu venho e compartilho aqui. Tanto para ajudar a divulgar esse aprendizado, quanto para fixar na minha mente mesmo e tornar aquilo muito mais palpável e tornar como hábito ou como uma estratégia de vida mais presente na minha história, né? Então, assim, eu tenho também o Instagram, agora só pro Dival, que você pode seguir lá, o método de vida de protagonista, porque, assim, eu sempre pensava, eu sempre tenho essa ideia comigo, né? Que a minha vida é uma história que eu tô escrevendo e isso vale para todos nós, é claro. E só que eu não tinha tanto domínio do que eu não vivia de uma forma tão consciente. A partir do momento que eu fui estudando, investindo mais em mim, eu passei a ter uma expansão de consciência que me fizeram enxergar o mundo de outras formas, de outras maneiras, que eu pudesse focar e ter resultados mais adequados ao que eu realmente desejava, não só sendo jogada e vivendo adoidado, né? Com isso, o Dival veio para ser essa troca, né? Para eu conseguir falar com vocês sobre. Mas deixa de enrolação, vamos falar do assunto, né? Então, assim, se o assunto hoje é silêncio, a palavra de Deus, que eu sempre me guio muito, assim, pela Bíblia, pelos aprendizados que são milenários, né, da palavra de Deus, assim, da questão do rei Salomão, eu já até falei sobre isso, sobre a sabedoria um pouco, como eu passei a ter mais esse olhar, essa sede por sabedoria e estudar mais sobre. Assista meu vídeo. E assim, lá em Provérbios, em vários outros livros, né, que tem dentro da Bíblia, fala que o silêncio é ouro, né? E tem aquele dizer que fala assim, que a palavra é prata e o silêncio é ouro, assim, como se fosse a validação, assim, o valor deles, né? E hoje em dia eu vejo muito isso e busco aplicar diretamente na minha vida, porque eu vejo a importância de cada palavra que a gente fala, tanto para os outros quanto para nós mesmos, porque às vezes a gente pode estar lançando maldição para a própria vida ou para a vida de outras pessoas de forma inocente, né? Sem saber que está fazendo aquilo. Mas como as palavras elas têm poder, elas têm energia, tudo é energia na vida, né? Tudo tem a sua frequência que você emana, que você faz. E hoje em dia eu já busco me policiar no que eu falo, no que eu escrevo, da forma como eu interajo com as outras pessoas. Eu também não estou aqui dizendo que eu sou perfeita, claro que cometo erros, mas várias experiências que eu estou tendo agora, nessa fase de vida que eu estou vivendo, têm sido muito edificantes e muito proveitosas a respeito dessa área em específico, né? De silêncio, de usar o silêncio como uma arma poderosa. O silêncio é uma arma poderosa, sim. Ele pode ser usado assim como o silêncio, você deixar de falar, deixar de expor sua opinião, de conversar, de fazer alguma coisa, pode afetar diversas áreas. A comunicação falada, né, verbal, assista meu vídeo sobre isso, que eu falei um pouquinho, ela também é uma arma que você pode usar para o bem ou para o mal, que inicia guerras e que termina guerras, né, que consegue manipular a paz e consegue também causar danos. Então, a forma como a gente usa as palavras
elas podem ser variadas, né? A gente pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Eu espero que tudo que eu fale aqui seja sempre para o bem. Todas as vezes que eu venho gravar, eu oro, dobro os meus joelhos e digo, meu Deus, me usa, porque eu quero falar coisas sábias, eu quero ajudar pessoas e eu quero que cada palavra que eu diga nesses vídeos seja, as pessoas do outro lado sejam tocadas, não só do outro lado, mas eu mesma leve isso para minha vida como aprendizado. E eu fiz alguns testes agora, algumas pessoas acharam estranhas, né? Eu já venho há algum tempo postando menos coisas, por exemplo, em status do WhatsApp. Raramente eu posto alguma coisa hoje em dia. Eu até comecei o canal muito por causa disso. Eu sempre postava muito. Só no status do WhatsApp, não era nem no Instagram, nem nada, né? E aí as pessoas sempre acompanhavam e falavam, que lugar legal, que comida legal, onde é isso, onde é aquilo, como é que faz isso, que dica boa, que mensagem boa. Então eu interagi com muita gente durante uma fase, grande período da minha vida, só por essa parte. Hoje passei para o YouTube porque como as pessoas interagiam muito por ali, e várias pessoas falavam assim, cria um canal do YouTube, tu te comunica bem, tu fala, eu gosto do que tu fala, eu gosto de conversar contigo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, às vezes tu tem uma palavra que, quantas e quantas vezes eu recebi, gente, eu falo de coração humilde aqui, não é pra me gabar, mas quantas e quantas vezes eu recebi pessoas, eu conversei com pessoas que estavam num momento muito tumultuado, assim, muito difíceis da vida, e às vezes eu conversava com aquela pessoa e eu sentia que a pessoa não estava bem, eu falava, Deus, me usa nesse momento, me coloca assim, que o Espírito Santo consiga falar através de mim, que não seja eu agindo, e eu conseguia falar, e a pessoa no final agradecia, dizia, nossa, ainda bem que eu falei contigo, tu me trouxe uma resposta de Deus, eu orei sobre isso ontem, às vezes eu sonhava com as pessoas, inclusive assista meu vídeo falando sobre isso, quantas vezes assim, eu sonhei com a pessoa, entreguei aquela mensagem para ela, e a gente pode parecer que fugiu do tema, mas não, assim, se a gente se deixar ser usado por Deus, eu não sei no que você acredita, né, mas minha fé é essa, e assim, a palavra, ela é um dom, né, o dom de você falar e se comunicar, quantas vezes eu consegui fazer isso em prol de alguém, e eu me coloquei disponível para ser essa ponte entre Deus e aquela pessoa, porque nem todo mundo tem o mesmo dom, né, assista meu vídeo, inclusive, falando sobre os dons. Então, se você tem o dom de falar, o dom de se comunicar bem, o dom de, sabe, palestrar, não sei, o dom de expressar o que você fala, expressar de uma forma clara uma história, contar uma história, fazer uma colocação de uma situação que você viveu, ou que outra pessoa passou, algum ensinamento de um livro, de um filme, sei lá, um feedback, uma sinopse do que você gostaria de passar para alguém, que você acha que vai edificar a vida da pessoa, você ter esse controle do que falar e do que não falar é fundamental, porque isso filtra muito a questão do entender, né, da mensagem ser passada de forma realmente clara. E assim, Deus várias vezes me usou para fazer isso em prol das pessoas. E talvez o seu dom não seja esse, seja outra coisa específica, seja música. Gente, adoraria. Vou abrir um preto e branco aqui. Adoraria cantar bem, sabe? Assim, ai, nossa. Enfim, mas não faço isso, não é uma das minhas características mais fortes, mas talvez seja a sua. Então use os seus dons a favor, use as palavras, use o silêncio. Tudo que você pode fazer, voltando à questão específica do silêncio, quando você tira um tempo realmente para você saber qual é o seu dom e utiliza as palavras e o silêncio com mais eficácia, pensa assim, né? Se a gente realmente, assim, eu até penso dessa forma literal, pensando que a palavra, então, é prata e o silêncio é ouro. Então, eu penso como se fosse um investimento, como se eu tivesse bastante prata aqui dentro de mim. Tô lotada de prata. Muito ouro, como diz a Radija na novela. E eu, muito ouro, né? Muito ouro, muito ouro. Muito ouro, eu só quero ouro. Então, assim, se eu tenho bastante prata e tenho bastante ouro, por que eu vou sair distribuindo isso, assim, pra todo mundo? Que é aquela coisa que tem aquele ditado também, né? De dar as pérolas aos porcos. Por que, gente, sabe? Faz sentido. Então, hoje em dia, eu me disciplino mais
como eu digo, voltando, eu não sou perfeita, tem horas que às vezes o meu emocional dá uma... Mas aí a gente volta pro eixo e busca o autocontrole de novo e fala assim, como é que você pode resolver isso? Como é que a sua comunicação pode melhorar? Você pode conversar com essa pessoa, vocês podem resolver essa situação. E assim vai indo, né? Mas assim, sobre o experimento que eu fiz, né? Voltando lá sobre o silêncio, algumas pessoas estranharam. Eu passei alguns sábados, que todo sábado eu tenho alguns rituais que eu faço, não sei, o jejum. Um dia eu faço um vídeo só falando sobre o jejum, né? E eu fiz meio que um jejum de palavras em alguns sábados seguidos aí, porque eu estava tendo uma falha de comunicação dentro de casa, um choque de conflito de gerações, de adaptação, pelo fato de eu estar aqui no Pará e eu morar em Santa Catarina. Tem algumas coisas que eu estou me adaptando agora durante esses meses. E isso tudo eu vi que eu falando, eu tentando me expressar, não estava sendo compreendida e nem estava compreendendo. E eu falei, opa, tá rolando um negócio aqui estranho, né? E daí eu peguei, entrei, eu falo que eu entro na minha concha e fico, né? Eu entro da feita, gente, eu sou bem coisa nessa área. Porque da feita que eu assisto meu vídeo falando sobre os meus defeitos. Às vezes eu falo, e às vezes eu, me fecho. Me fecho, me tranco, me coloco um cadeado e fico ali. E assim, parece que o tempo tá só eu e Deus vive nesse mundo. Só isso, eu não vejo mais nada. As coisas se transformam de significado. Mudam de significado até eu voltar. Pra mim, eu falo que eu desligo um pouco a minha humanidade, né? Não tem o filme, a série do... a série era Diários de um Vampiro, né? Isso aí. Diários do Vampiro, que o Damon, ou o outro lá, o Stefan, quem não assistiu não sabe, né? Mas quem assistiu sabe o que eu tô falando. Pra vocês entenderem, quem não assistiu, eles são vampiros, é uma série. Olha, eu começo falando uma coisa, vou falando outra. É o vídeo de Valéria, né? Então, assim, eles são vampiros e eles têm a parte humana deles, que vive ali como se fosse a nossa criança interior, no caso da gente humana, né? E eles têm a parte vampiro e às vezes vocês desligam a humanidade deles, vocês fazem como um sistema aqui cerebral deles. Eles só vivem como vampiros mesmo, e aí eles só têm a parte cruel, eles não têm a parte humana de ter uma consciência de pensar se aquilo é bom ou mal. Eles só agem instintivamente. E às vezes eu faço só assim pra me policiar em certas coisas, não de uma forma radical, de virar realmente uma desumana, mas assim, de uma forma de focar mais em mim, olhar mais pra dentro. Isso me restaura, assim, eu se ressurjo, assim, como se fosse uma fênix. Inclusive, assista meu vídeo. E assim, nesses sábados foi o que eu fiz. Eu cortei a palavra, assim, eu iniciava pela manhã e até às 18 horas eu não poderia falar nada, falar verbalmente. Poderia até, se fosse uma mensagem urgente e necessária, responder. Eu, inclusive, fui trabalhar, né, que eu agora tô sendo assistente num cursinho. Pra quem não sabe, né, eu até vou deixar a entrevista do Cris aqui, eu acho que nem tem mais card pra isso, mas vai ficar aqui em cima. E assim, eu fui realmente trabalhar num sábado desse e eu falei pra ele que eu não poderia falar, né? Que ele tinha que me ajudar nisso. Fiz uma plaquinha, gente, olha só. Fiz uma plaquinha falando assim, estou em um jejum de fala, não posso falar, né? Estou em jejum de fala, agradeço pela compreensão. Saí, eu pedi o Uber. Aí o Uber, boa tarde, não sei o que, bom dia, não sei o que. Aí eu só cutuquei ele, mostrei a plaquinha e tipo assim. Aí quando eu saí, agradeci, mas assim, só no coisa. Aí cheguei na escola, eu tinha que me comunicar. Aí mostrei a plaquinha e foi muito bacana ver as outras pessoas em volta querendo ajudar. E fazendo assim, não, ela não pode falar, ela tá no jejum de fala. Eu achava tão fofo, gente. E aquilo me fez tão bem, assim. E o Cris ficou
perguntando, tentando me entender, né, depois. Aí, mas por que tu tá fazendo isso? Eu falei, olha, eu tô numa limpeza energética, eu tô prezando pelo poder da palavra, tô tentando entender cada vez mais o poder da palavra, valorizando cada coisa que eu digo, para possuir de novo o autocontrole, porque não é sempre, como eu falei, não é sempre que a gente está assim. Hoje vocês me veem assim comunicando, falando sobre isso de uma forma super tranquila, mas tem horas que a mente da gente ela dá uma assustada, gente. Ela às vezes ela tenta voltar aquele padrão antigo. Eu já era uma pessoa antigamente bem estressada, uma pessoa que não pensava ao falar muito, eu já ia falando na cara assim. Hoje em dia, gente, hoje em dia eu acho que o meu olhar fala mais. Eu já olho assim. Sabe? De querer. Mas aí eu me controlo, eu falo, oh Deus. Você conta até 10, você respira fundo, você diz assim, vale a pena eu entregar o meu ouro para essa pessoa? É isso que eu paro para pensar. Vale a pena eu entregar a palavra, no caso, a palavra não, né? Seria o quê? Minha prata, né? Essa palavra é prata. Vale a pena eu entregar minha prata? E assim, eu prefiro preservar, fico na minha, e fiz alguns dias. Funcionou muito bem para dentro de casa, né? Para o propósito, um dos propósitos que tinha esse ritual, essa questão de jejum de fala. Funcionou muito, gente, extraordinariamente bem, bem, bem. Por isso que eu tô aqui falando nesse vídeo, tô recomendando, porque se você tá tendo algum nível de dificuldade, você tá falando, a pessoa não tá te entendendo. E você tá tentando entender a pessoa e não tá conseguindo, dá um tempo. Dá um tempo, olha para dentro de si, fala menos, escuta mais a voz de Deus, a voz do seu interior, porque você vai conseguir achar uma solução. E só o fato de eu não estar falando e a outra pessoa falando e eu não estar falando e tipo assim, ó, tô te escutando, mas não vou poder falar porque eu estou nesse jejum, estou aqui de boa, estou aqui buscando a minha paz interior. Já deu uma virada na situação toda e a gente conseguiu depois conversar de maneira saudável, de maneira adulta e tranquila. E isso mudou muito. E foi a partir de uma escolha, a partir de uma decisão de você entender o poder do que você fala. Porque na hora que você tá emotivo, na hora que você tem raiva, ou você tá muito alegre, assim, eu vejo assim, os extremos, né? Você tá muito alegre, você tá muito triste, quando você fica ali, você tá no extremo dos pêndulozinho, você acaba falando às vezes coisas, ou fala coisa que você talvez vá refletir no momento que você tá em equilíbrio, que não era bem o que você queria, você falou pela empolgação, e aí, vou pular de paraquedas, entendeu? Eu vou mesmo. E aí depois você tá num momento triste, você diz assim, não sei, lança uma palavra ruim para aquela pessoa que você gosta, você tem uma estima, e acaba depois pensando assim, putz, deu uma exagerada aí, né? Eu poderia não ter falado aquilo. Eu sei, eu tô falando isso com propriedade, porque não digo que eu não passo por isso hoje em dia, mas eu evito ao máximo. Eu busco evitar isso. E se você conseguir fazer, me fala, comenta aqui comigo, já que eu pedi comentário, já se inscreve no canal também. E diga como foi que você fez, para que situação, pode me chamar no WhatsApp também, lá no Instagram. E veja se essa situação também se aplica à sua vida, né? Que às vezes você precisa realmente expor e falar. Eu sou do tipo de pessoa que eu preciso do meu silêncio, do meu tempo, mas enquanto eu não consigo falar exatamente o que eu tô sentindo, pelo fato daquela situação estar acontecendo, ou para a pessoa, ou para alguém que realmente possa me dar um conselho, e não precisa ser alguém necessariamente, tem coisas que a gente não consegue falar para outras pessoas, a gente só vai conseguir falar com Deus, tem coisas que a gente só vai conseguir falar com a nossa família, tem coisas que a gente só vai falar com um determinado amigo, ou com o seu terapeuta, o seu psicólogo, não sei. Então, assim, tem várias situações, mas quanto mais você entende o poder da palavra, mais você sabe usar ela assertivamente. É isso. A mensagem de hoje é bem essa. Saiba o poder da palavra, saiba o poder do silêncio. O silêncio é maravilhoso. Às vezes você... Sério, gente. Experimenta fazer um dia. Nem que seja só por curiosidade. Talvez você não tenha necessidade, mas assim... Passar o dia todo
sem falar nada. Por isso que aqueles monges passam um ano, né, que eles fazem aquele ritual, porque é uma limpeza, realmente, é uma limpeza que você... Nossa, quando você volta a falar, você fala até com... Parece que você é outra pessoa, gente, sério. É que nem o jejum de comida também. O jejum é muito bom. Um dia eu falo só sobre o jejum da refeição. E para fechar aquela lacuna, aquela janelinha do Windows. Windows? É, Windows. Que eu deixei aberta a respeito da janela do negócio do WhatsApp, do status do WhatsApp. Raramente eu posto ali, porque hoje em dia, como eu falei, eu dou valor a cada palavra, até as postagens, né? Às vezes tudo que a gente posta, eu gosto de postar muito meme no Facebook, mas assim, ali eu já evito de postar ali naquele negocinho assim, que fica todo mundo toda hora lá postando, falando, porque eu via que eu falava muito e às vezes aquilo dispersava muita energia minha naquela coisa. E por isso que eu criei o canal do YouTube com sugestão. Então, assim, se eu tenho coisas boas, voltando, né, o pensamento, para concluir isso, se eu tenho coisas boas para falar para alguém, que seja, então, que eu consiga falar com calma, uma mensagem tranquila, eu ainda posto versículos bíblicos lá, quase todo santo dia, mas, assim, aquele negócio já eu evito porque gera muita... dispersa, né? Dispersa muita energia, a palavra é isso. Se você está dispersando energia, talvez você esteja deixando de focar em uma área que você precisa da sua vida. Você está falando ali, não é o seu trabalho, como isso daqui é. Aqui é o meu trabalho, é uma missão, uma outra questão. Se não é o seu trabalho que você realmente precisa falar, se você não é um professor, que eu também sou, né, como professora, uma pessoa que fala publicamente sobre certos assuntos. Então, assim, se você não tem a necessidade de fazer isso, observe-se a si mesmo, para saber se o que você posta, o que você fala, o que você está emanando para o mundo, está distribuindo para as outras pessoas, é saudável, é bom, vai ser produtivo, vai ser coisa... Ah, não, eu quero só zoar, às vezes eu tô nisso também, mas assim, não tô julgando ninguém. Mas se você está nesse processo de mudança, que nem eu estou, essa é a minha fase, né? Essa é a minha história, lembrando que essas são as minhas experiências. Então, assim, observe. Será que eu tenho necessidade de falar isso, de postar isso, entendeu? E é isso, Valéria, este do meu mundão. Espero que esse vídeo já sempre fica longo, né? Eu falo, Valéria, eu vou fazer um vídeo curto, mas acaba sempre ficando longo, enfim. Espero que esse vídeo seja proveitoso pra você. Deixe seu like, seu curtir. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, porque vai ser muito bem-vinda a minha família de Valeretes, agora que eu digo assim, de protagonistas, porque vocês são protagonistas da sua história. Por muito tempo, eu tentava não assumir o meu papel de protagonista da minha história. Hoje em dia eu sei quem eu sou, e a cada dia mais eu sei quem eu sou, eu sei onde eu estou, eu sei de onde eu vim e onde eu quero chegar, e eu espero que você faça isso também, tá bom? Beijinhos de luz da Chaval e até o próximo episódio do Dival. E compre esse vestido no Valéria.